Olá, graça e paz. Sejam muito bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e este programa e os demais que nós temos em canais de televisão, estações de rádio e nas mídias sociais tem como objetivo ser luz para a tua vida. Você sabe que o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que Jesus revelou a Paulo, é o Evangelho de boas novas. Ou seja, o Senhor Jesus pegou más notícias do mundo, por exemplo, perdidos, uma palavra má. Ele disse que ele os achou. Ira, ele disse graça. Nas garras de Satanás, nos braços de Deus, da morte para a vida, das trevas para a luz. Então você tem que compreender, ou deve compreender, que o Evangelho tem esta capacidade. Aliás, só o Evangelho tem esta capacidade de transformar más notícias em boas novas de grande alegria. Esta é a função deste programa. E hoje eu quero conversar com você, trazendo luz e boas novas de grande alegria. Porque quando você tem essa luz do Evangelho na tua vida, quando a graça é revelada, a sua vida passa a ter sentido. Sem Jesus, a vida não tem sentido. Sem Jesus, qualquer caminho é bom, ou aliás, corrigindo, é mau. Mas as pessoas pensam que qualquer caminho é bom. E você sabe que a palavra deixa claro que há caminhos, disse o sábio Salomão, há caminhos que aparentemente, perante o homem, aos olhos do homem, são caminhos bons, mas ao cabo deles dá em caminhos de morte. Então não é verdade que todos os caminhos dão em Roma. Não é verdade que todas as religiões são boas. Não é verdade que qualquer inspiração chamada de fé com outras origens é coisa boa. O Evangelho, sim, da graça de Deus, perfeito. Esta é a palavra que uma vez internalizada no coração, na alma, no espírito, ela dá sentido à vida. E volto a dizer sentido porque quem não conhece a palavra de Deus, quem não conhece a inerrância da Bíblia Sagrada, não pode ter sentido de vida. Lembra o que eu disse há pouco? Qualquer caminho está bom, qualquer caminho dá a Roma, qualquer voz é uma boa voz. E a Bíblia diz que há muitas vozes e cada uma delas tem um sentido. Tem vozes boas e tem vozes más. Mas há uma voz, que é o do Senhor Jesus Cristo. Esse sim, que transforma, que redime, que perdoa, que reconcilia, é a voz do Todo-Poderoso. E eu tenho aqui a Bíblia Sagrada, a palavra inerrante. Inerrante. Esta palavra nos fala de um momento em que Paulo e Barnabé, em Atos dos Apóstolos, pregam a palavra de Deus. E ele diz assim, no capítulo de número 13, versículo 47, diz assim: porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Então, o Espírito disse a Paulo: Paulo, você vai ser luz, você vai pregar salvação para os gentios. Então, a nossa mensagem não é judaizante, não é para o povo judeu, é para o povo de origem gentílica, aqueles que não têm sangue de Israel
nas suas veias. Então eu te constituí luz para os gentios, a fim de que sejas salvação. Então, olha só que maravilhoso. Significa que quando esta luz da palavra irradia na mente, no coração, nos olhos espirituais, acontece um fenômeno espiritual chamado salvação, soteria. E a salvação o que é? É a manifestação de Deus na vida da pessoa. É a saída da morte para a vida. É a saída das garras de Satanás para as mãos de Deus. É a saída da perdição para ser achado, da ira para a graça, das trevas para a luz. Então, quando Paulo e Barnabé pregavam aos gentios, olha o que aconteceu. No versículo 48 diz, os gentios ouvindo isto, ouvindo que a palavra era luz e que trazia salvação, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Agora olha só, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Não é isto simplesmente maravilhoso? Quer dizer que no meio de uma pregação, no meio de uma mensagem do Evangelho, a luz começou a brilhar nas trevas do coração, da mente dos gentios, e o Evangelho, que tem o poder transformador, se manifestou tão impactante que a Bíblia diz, creram. Os que haviam, todos, retifico, todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Significa que todas as pessoas que chegaram um dia a esta terra, que têm a marca de Deus, o selo de Deus, são sementes da salvação, todos. Em algum momento da vida, crerão, porque nasceram e foram criados e gerados por Deus para crerem. Então, creram os que estavam destinados para a vida eterna. E você me pergunta, mas apóstolo, quer dizer que estas pessoas que ouviram e creram, a sua vida passou a ter sentido. Não houve mais trevas. A luz começou a brilhar. O inimigo não teve mais domínio sobre elas. Saíram deste mundo, desta escravidão, deste mercado de escravos, que é o mundo, para o reino. Mas tem aqui algo que eu quero deixar fortemente marcado na tua vida. É que a Bíblia diz que creram os que haviam sido destinados para a vida eterna. Os outros, que não eram semente da salvação, ouviram e disseram, e daí? Isso não é para nós. Nós queremos tocar o nosso barco. Nós queremos ter liberdade. Nós queremos fazer o que quiser com o nosso corpo, com a nossa vida. Se eu quiser fumar um crack, ninguém tem nada a ver. Se quiser cheirar cocaína, se quiser abortar, fazer o que eu quiser, eu não tenho nenhum compromisso com ninguém a não ser comigo. Esses são os destinados à perdição. Eles ficam abandonados em pecados e delitos. Mas quando alguém que a Bíblia diz que foi destinado para a vida eterna, esta pessoa não pode, em hipótese alguma, deixar de ouvir, receber e confessar a Jesus. Pastor, e o que quer dizer destinados para a vida eterna? Na realidade, esta palavra ou esta frase, destinados para a vida eterna, vem de uma palavra muito importante que se chama predestinação. Ou seja, estes gentios creram porque eles haviam, na realidade, sido predestinados. A palavra diz que, deixa eu voltar lá, 13:48, diz, destinados para a vida eterna. Então, destinados para a vida eterna é porque, na realidade, foram Antes de chegarmos a esta terra, nosso espírito já existia. E quando Deus colocou o nosso espírito
no seio, no ventre de uma mulher e o revestiu de pele, carne, sangue, ossos, tendões, quando esta pessoa nasce, ela nasce predestinada para a salvação. Estas são as pessoas que têm a capacidade de ouvir o Evangelho, de ouvir boas novas. São as pessoas que Deus predestinou. Pastor, mas essa palavra predestinação, eu já ouvi dizer, então hoje você vai aprender a verdade dela, porque a predestinação é a coluna vertebral, é a espinha dorsal do Evangelho. Quando você diz, eu fui predestinado, é porque a Bíblia diz que num ato de amor, Deus predestinou para a salvação. Então, quando eu nasci, quando você nasceu, você já nasceu ovelha. Apenas estivemos desgarrados. Até que um dia nos convertemos pela soberania e pela ação de Deus ao pastor, ao bispo e pastor das nossas almas, Jesus. Mas nós sempre fomos ovelhas. E é simples. Quem é ovelha, amado, desde que nasce até que morre, é ovelha. Quem é cabrito ou lobo, ele é lobo desde que nasce até que morre. Agora, o que aconteceu na predestinação? Porque o pastor está dizendo que a quem Deus conheceu de antemão, então vamos lá, porque isso é muito importante. Romanos 8, 29 diz assim, porque aos que de antemão conheceu, antemão, apóstolo? Sim, a nossa vida espiritual não começou aqui na nossa carne. Nossa vida espiritual começou quando Deus nos gerou, antes da fundação do mundo. É antiga a tua vida. Ele disse, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então veja, a obra de Deus está completa. Deus não está fazendo nada de novo. A nossa história está dentro de um plano divino, sagrado, que foi friamente calculado por Deus, administrado por Deus, gerado por Deus e manifestado por Deus. Paulo diz, eu sou o que sou pela graça do Senhor. Sou o que sou pela graça. Paulo, para ser Paulo, ele era Saulo. Ele era Saulo de Tarso. Era um perseguidor da igreja, era do sinédrio, avantajava-se a todos nas questões da lei, cidadão romano, aprendeu aos pés de Gamaliel. Um homem que tinha atitudes drásticas de perseguição à igreja, de execução de pessoas. Quando Estevão estava lá sendo apedrejado, foi ele que permitiu. Mas isso são os planos dos homens. Mas Deus tinha um plano maior, Deus o havia predestinado. Até que numa viagem para Damasco, ele tem um encontro com Deus, diz que uma luz brilhou, ele caiu do cavalo, ficou cego, e Deus lhe disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você persegue a igreja? E ele disse, sim, Senhor. Por que ele disse sim? Porque ele era predestinado, ou seja, ele já vinha com uma marca da salvação, chamada ovelha. Então, nenhuma ovelha se perderá, nenhuma. Porque tem o selo da predestinação. Mas espera aí, apóstolo. Então, se a Bíblia está dizendo que a quem predestinou, chamou, justificou e glorificou, que a obra de Deus está completa por Deus, por sua soberania, este maravilhoso Deus fez uma obra completa. Agora a pergunta é, se eu sou
predestinado, chamado, justificado e glorificado, se eu tenho o selo da salvação, se eu sou predestinado em amor, isto não é perigoso? Isso não pode ser um aval para o pecado? Isso não pode ser uma carta verde para o pecado? Uma permissão de dizer, já que tudo está completo, então eu quero um salvo-conduto para pecar. Isso se chama libertinagem. Não existe salvo-conduto, não existe carta verde, faça o que quiser da vida. A prova inconteste de que uma pessoa é predestinada é a forma como ela é apaixonada por Deus, submetida à palavra, engajada com a igreja, e o seu desejo é agradar aquele que o chamou. Então não há salvo-conduto, dizendo, já que eu fui predestinado, então eu vou tocar o meu barco, eu vou pecar. Pelo contrário, quanto mais convicção você tem destas verdades, mais fiel, mais comprometido, mais luz você se torna nesta terra. Então, isso tudo que eu lhe passei é porque Deus inspirou o meu coração, porque Ele sabia de antemão quem estaria diante desse canal de televisão neste sábado, dia 4 de setembro. Quem sabe muitas pessoas sem sentido de vida, sem um rumo, sem alguns desejo de viver. E agora vem a palavra e diz, Ele te predestinou para a salvação. Ele já te conhecia desde antes da fundação do mundo. Você recebe essa palavra? Você toma posse dessa palavra? Significa que você é um eleito de Deus, que você foi predestinado em amor para a salvação. A luz do Evangelho chegou à tua vida. Chegou de forma impactante. Você sabe que você está diante de um pastor que é um apaixonado. Eu sou um apaixonado por Jesus. Eu sou tremendamente apaixonado por este Deus maravilhoso. O bom pastor, aquele que é o médico dos médicos, aquele que tem um plano perfeito para a minha vida e para a sua vida. Então a minha palavra é, entrega a sua vida a Jesus. Lembra-se o que disse a palavra de Atos 13:48? Disse que creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, aqueles que foram predestinados. A quem Deus disse, Miguel, você nunca seria para a perdição. E Ele está dizendo isso à tua vida. Você foi gerado para a salvação. Então tome posse desta palavra. Agarre-se a essa verdade. Diga, Senhor Jesus Cristo, eu entrego a minha vida, eu me rendo, eu quero ter sentido, eu quero ter razão de viver. E só a salvação e a luz do Evangelho podem proporcionar isto. Eu te abençoo, abençoo tua vida, tua família, tua casa, teus sonhos, que você não vai desistir de nenhum deles, porque o cristão predestinado em amor tem um chamado para viver vitoriosamente. Esta é a proposta que Deus tem para a sua vida. Depois você vai me ligar pelo 30 17 90 90 e vai dizer, finalmente eu entendi, eu recebi a luz, compreendi, eu sou salvo. Amém? Muito bem. Hoje é sábado e eu quero deixar-lhe um convite. Amanhã estaremos aqui na Band às 8 horas da manhã, passando o culto, um culto ao altar da igreja, vai chegar à sua casa. Mas amanhã será o primeiro domingo
do mês de setembro. Então, todo o primeiro domingo de cada mês, nós temos 2 grandes encontros com a realização da ceia do Senhor, 9 da manhã e 6 da tarde. E eu estarei pregando sobre eu quero viver e fazer a vontade de Deus. Eu quero. Vamos aprender amanhã, 9 da manhã e 6 da tarde, como viver a vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu quero viver. Vai ser um dia tremendamente maravilhoso, porque o Deus a quem servimos é um Deus maravilhoso. Maravilhoso. O nosso endereço, a Catedral Cristo Vive, Rua Maricá, 320, no bairro de Campinho, fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Esta é uma rua, Maricá, uma rua paralela a Cândido Vinícius, que é uma das principais da zona oeste, próximo do BRT da Pinto Teres ou da 28DP. São apenas sinais para você colocar no teu GPS, no Google Maps, enfim, no Waze, para chegar até o nosso ministério. Venha e veja o que Deus tem para a sua vida. Nosso telefone é 30 17 90 90. Nós temos bispas que vão orar por você, vão lhe ajudar, vão lhe aconselhar. Muita gente liga para nós chorando. Você tem um ombro amigo neste ministério. Esse ministério é um ministério de amor, da palavra com amor. Ligue para nós. Muito bem, estamos chegando ao final do programa. Mais uma vez, ao maravilhoso Deus, a minha gratidão por poder estar de volta, depois aí de 20 dias de isolamento. Quero agradecer a Deus pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, mas quero agradecer a Deus, minha esposa Bispa Rosana, e quero agradecer a Deus pela Igreja Cristo Vive. Que povo maravilhoso! Que pessoas que vivem o natural e o sobrenatural com intensidade e que são eles que permitem estarmos aqui. Em particular, a minha gratidão a Rodrigo e Fabiane Ambrosio do Turbomil. Eles estão participando agora, estão no mercado, estão assistindo com os seus funcionários. Turbomil, na Vila Emil, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Tem na sua direção este casal. São partes, são coluna do nosso ministério, colunas do nosso ministério. E eu agradeço a Deus porque este programa pode estar no ar aos sábados por causa do amor de Rodrigo Ambrosio e Fabiane Ambrosio do Turbomil. Minha gratidão eterna. Fique agora com a Bispa Ana Carolina, nossa Bispa Nacional. Ela vai lhe falar sobre literatura. Bom final de semana. Aguardo você na Cristo Vive. Graça e paz.